Vamos dar início à nossa primeira mesa do terceiro Simpósio Internacional em Inovação e Governança Digital. É verdade, com os nossos queridos convidados, todos admiráveis e acompanham o trabalho de vocês, admiro muito tudo que vocês fazem, com certeza todos os nossos inscritos também. Até o momento nós temos 956 pessoas inscritas, então foi muito grande o interesse pelo que vocês têm a dizer aqui, e fico muito feliz da gente, então, começar. A Vitória pediu para falar primeiro, eu acho que não teria problema. A Vitória agora, ela é ministra de Ações Exteriores e Governo Aberto na Catalunha, e é também membro do gabinete do governo catalão, então ela está com a agenda lotada, então eu acho que não teria problema, né, a gente ceder a fala primeiro a ela. Vitória é pesquisadora em Ciência Política e Administração Pública pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, diretora acadêmica do Centro de Ciência Urbanística e Progresso da Universidade de Nova York. Também, eu acho importante mencionar, é uma das pioneiras do movimento do crowd law no mundo, junto com a Beth Novak, José Luis Martí e outros pesquisadores do campo que iniciaram, né, que trabalharam esse conceito e hoje pensam as várias iniciativas de crowd law, que é a produção colaborativa de leis. Bom, então, eu vou passar a palavra à Vitória. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje, Vitória. Thank you so much for this introduction. Thank you to all my colleagues that will be Muito obrigada por essa apresentação. Obrigada aos meus colegas que também farão parte desse painel. Como a Cristiana disse, agora temos o desafio de estar fazendo pesquisa, falar sobre os tópicos que vamos falar hoje. Nós já vimos discutindo isso há muitos anos e como agora implementamos, então, essas políticas. É um desafio quando você vem fazendo pesquisa e quando você vem falando sobre ajudar os governos pelo mundo para a promoção dessas políticas e um dia você descobre que você é ministro daquele assunto. Então, agora eu vou continuar trabalhando nesse espaço de governo aberto, agora do lado do governo. Muito obrigada a todos por se juntarem a nós. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira palestra com a professora Nova, que a gente vem trabalhando junto e somos fãs também do trabalho da Cristiana e de tudo que vem acontecendo no Brasil e nessa comunidade. Então, muito obrigada por isso e por terem nos convidado. Como parte dessa mesa, eu gostaria de iniciar a conversa falando um pouquinho sobre as possibilidades e desafios dessa democracia digital. Eu vou compartilhar aqui a minha palestra. Depois de um ano fazendo isso, deve ser relativamente fácil. E aí, continuar a conversa. Okay. Vocês veem minha tela? Ok. Bom, eu queria conversar com vocês sobre essas possibilidades e desafios da democracia digital. E quero começar dizendo que estamos, nesse momento, numa encruzilhada, e isso é bastante claro. Nós falamos sobre a democracia digital, e quando falamos sobre isso, há um componente que é a tecnologia, que é necessária para que a gente possa fazer isso. E eu acho que há essa conversa global que tenta nos convencer de que a tecnologia está por todos os lados, que é disponível para uso, que pode nos conectar a todos, que pode nos levar mais longe, que pode facilitar como a gente governa, como a gente transforma o nosso modo de trabalhar. E quando falamos sobre tecnologia, estamos falando também sobre inteligência artificial, Big Data, como essa tecnologia pode transformar as maneiras através das quais a gente obtém as informações e usa as informações para tomada de decisão. E todos esses pontos de dados que a gente gera pelo mundo todo são exemplos desses dados.
falamos sobre a possibilidade da combinação da inteligência artificial com a inteligência coletiva, com essa participação, como melhorar esses mecanismos de participação coletiva. Bom, o que eu quero dizer é que quando eu digo que a gente está numa encruzilhada, é porque do lado tecnológico parece que tudo é possível, tudo é fácil, digamos assim, não sei se é fácil, mas tudo é possível. Há essa tendência a imaginar, quando falamos sobre democracia digital, que o problema seria a tecnologia. Bom, isso não é verdade, a tecnologia existe. Eu acho que o problema é quando a gente tenta aplicar essa tecnologia à administração pública, parlamento, ao governo. E aí há os desafios, porque ainda estamos num momento em que essas tecnologias são difíceis de implementar. Não porque a gente não queira, mas trata-se mais de uma falta de regulamentação para fazer isso. Nós não temos a legislação correta, não temos o treinamento correto, e no final das contas, nós temos esses processos que tornam muito árdua a implementação de tudo isso e algo que leva muito tempo. Mas estamos chegando a um momento onde essas confiança nas instituições públicas e nos governos está muito baixa, o que dificulta a transição. Nós temos a tecnologia, mas as pessoas não confiam, precisamos da regulamentação, precisamos da legislação, mas a confiança dos cidadãos é muito baixa. Então, se a gente se focar do lado da democracia, nós sabemos que é preciso abrir a maneira como a gente faz as coisas, precisamos promover esse governo aberto, que não é a mesma coisa que a aplicação automática da tecnologia, usar a tecnologia para repensar a maneira como fazemos as coisas. E isso nos permite, no espaço público da democracia, pensar em como fazer as coisas melhor do que apenas votar. Nós podemos aumentar a participação, e isso vem acontecendo em vários lugares no mundo. O Brasil é um excelente exemplo de como o setor privado pode se conectar com a democracia e com o espaço público. Quando a gente fala pelo mundo sobre participação, nós temos alguns espaços. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos esse orçamento, e isso está conectado à democracia digital, porque permite que a gente permita ao público dizer como deve ser gasto uma parte desse orçamento. Temos também fóruns onde pode fazer perguntas e começar uma conversa em volta dessas perguntas. Esses são fóruns que estão no setor privado e está conectado também ao parlamento, mas não é só setor público. Nós temos todas essas páginas sobre viagens e refeições em restaurantes, e você pode fazer isso nesses espaços, fazer essas perguntas. Temos centenas de experiências conectadas à democracia digital, experiências que tentaram superar essa encruzilhada e encontrar maneiras de seguir em frente. Mas nós encontramos algumas limitações. A primeira é que as cidades que têm essas iniciativas de participação se focaram muito em coletar opiniões e preferências. É preciso saber as opiniões e preferências das pessoas, mas a ideia aqui é que quando a gente sabe disso, a gente pode seguir mais adiante, mas quando a gente fala sobre opiniões e preferências, a gente também pode coletar as ideias, essa razão coletiva das pessoas. Podemos coletar as preferências, mas também as ideias que os cidadãos têm para a resolução de problemas. A segunda limitação que encontramos nessas práticas globais são as práticas de participação
que se focam muito em melhorar a legitimidade. Isso é importante, claro, mas não é o suficiente. Então, para melhorar a legitimidade, a gente precisa melhorar a eficiência, e isso é algo que é perfeitamente compatível. Então, a gente precisa melhorar as duas coisas e fazer isso de um modo que possa nos ajudar não só a sermos mais legítimos, mas também mais eficientes e buscar os objetivos do público de forma dentro de um período de tempo razoável. Temos também as iniciativas de participação, que se focam um pouco na digestão dessa informação que foi compilada através desses processos. Nesse caso, a gente tem o problema, a gente não estima antecipadamente o que a gente vai fazer com todo esse insight, todo esse conhecimento que vai surgir dessas conversas. E, por último, a nossa última limitação é essa questão da democracia digital. Vemos exemplos pelo mundo que nos mostram que quase todas as iniciativas se mostram no estabelecimento de uma agenda em vez de encontrar soluções alternativas. Por exemplo, na corredação de legislação ou na auditoria, a experiência de auditoria para avaliação dos resultados que nós temos. Temos algumas experiências interessantes pelo mundo, nós temos aqui os desafios. Esses desafios são exercitados, como, por exemplo, o que a gente teve no GovLab, onde a gente pegou 5 cidades no México para ajudá-los a resolverem grandes problemas. Nós abrimos a chamada, o edital, queríamos encontrar problemas para essas 5 cidades e aí abrimos, então, esse desafio. Esses problemas foram tornados em desafios e quisemos ideias do público. E aí nós temos economias de escala se conectando com essas 5 comunidades, tentando resolver esses problemas, em vez de tentar com apenas uma comunidade, nós tínhamos 5 comunidades tentando. Algumas experiências aqui no Brasil, também no Brasil há várias. Nós temos o Promise Tracker, que está conectado a esse aplicativo, que permite que você promova a participação na auditoria pública. Isso já foi usado várias vezes no Brasil. Nós temos aqui esses modelos outros de participação para regular o Uber e o Airbnb. Nós temos, durante a pandemia do coronavírus, vários exemplos de como fizeram isso. E, no final das contas, eu quero terminar a minha fala dizendo que, porque isso é desafiador, nós temos muitas práticas, mas também muitas limitações que precisam ser superadas e precisamos promover a experimentação. Quando a gente promove a experimentação, a gente, às vezes, tem que destruir crenças para entender o que funciona e o que não funciona. Quando a gente faz experimentações no setor público, isso significa que a gente vai ter que fazer programas piloto. E aqui a gente faz o que a gente chama de experiências de campo, experimentos de campo. Não são experimentos em laboratório. A validade interna é mais baixa porque não estamos num ambiente onde a gente controla tudo, mas, ao mesmo tempo, a validade externa é mais alta, porque podemos comprovar como as coisas funcionam na vida real. Então, não estamos fazendo experimentos em laboratório, estamos fazendo estudos observacionais. E esses experimentos estão sendo feitos, mas é difícil fazê-los, porque no setor público essa experimentação é algo que não é bem visto. Eles podem
dizer que você não está gastando o orçamento da maneira como deve ser gasta, que você está desperdiçando dinheiro em piloto, mas essa experimentação e a falha é o que nos permite descobrir o que funciona e o que não. Então, nós temos empreendedores públicos que tentam fazer essas experiências, superar essas barreiras e promover as vantagens dessa democracia digital. Tendo dito isso, eu não quero me alongar, porque eu acho que nós temos essa mesa tão interessante para discutir todas essas possibilidades para a democracia digital. Muito obrigada por me convidarem, é prazer fazer parte dessa conversa. Obrigada, Cristiana, por moderar essa mesa. É super interessante as iniciativas que você mostra sobre como acessar a inteligência coletiva, né? E como isso é importante para os processos participativos e de fortalecimento da democracia. A Beth também mencionou vários e muito interessante que vocês seguiram, né, uma mesma ideia e muitíssimo obrigada. Eu queria passar, então, agora para a Anastasia Deliuri, não sei se é assim o seu sobrenome, Anastasia, já dizendo que agradeço muito a sua participação, prazer estar aqui com você, muito obrigada. Depois a gente passa para o Wilson Gomes, que é o nosso professor aqui, titular da Universidade Federal da Bahia, coordenador do nosso INCT. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Vitória e Anastasia, mas nós temos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, e o Wilson é o nosso coordenador, então são vários projetos e pesquisas no sentido do que a Vitória colocou, no sentido do que a Beth colocou também, da gente pensar iniciativas a partir de modelos teóricos, metodológicos, para organizar e tentar coordenar todas essas ações em prol de um bem-estar público, em prol da democracia, pensando em como é que a gente pode, de fato, reunir forças para solucionar esses problemas públicos contemporâneos que hoje são cada vez mais complexos, mais complicados, especialmente hoje com a pandemia. Então, eu passo a palavra à Anastasia, de novo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Hello, I hope you can hear me. Yes. Thank you very much, Cristiana, for the invitation to this international symposium. I will be very happy to share my thoughts on this very important issue of digital democracy from my standpoint. So I will be talking in relation to results we have obtained during my previous project, Marie Curie project, which was funded by the European Commission. And I will share my screen to show some of the challenges we have faced and to some kind of insights we have ended up after our research. So I will share my screen. Okay, I hope it's all right now. Wait a second, so I can make it a full presentation. Okay, I think it's better now. Okay, so my name is Anastasia Deliuri. I work at Dublin City University as a member of the teaching staff and as a researcher. And this presentation is part of the project BERDEP, which is aimed promoting rulemaking the youth through deliberative procedures and has received funding from the Horizon 2020 of the European Commission. So a few points about the objectives of this project. The duration of the project was from the August. Foi de agosto de 2018 até novembro de 2020. Então, já está concluído, mas eu queria falar sobre os principais resultados desse projeto, mas primeiro eu queria falar sobre o conceito. O principal objetivo era tratar desse governance. It has focused on the principles of participatory democracy basically promoted by the Lisbon Treaty. And in the context of enhanced citizens' participation in lawmaking and policy initiatives of the EU, we have examined the public consultations tool of the Better Regulation Agenda, an initiative which allowed citizens' involvement throughout the policy cycle of the EU, the so-called Have Your Say portal. And we have looked into ways to insert deliberative principles and design in this
initiative. So the current landscape is that, of course, there's been much attention to implementing deliberative procedures online, and that has flourished over the course of the COVID-19 crisis due to the fact that we had the social Desculpe, distancing. Anastasia, interromper, mas a gente está com um problema na tradução. Tanto Kátia quanto Isabelle, vocês estão no canal em inglês traduzindo em português. I'm sorry. Melhorou agora? Agora sim. Desculpa. Podemos começar. Sorry, Anastasia, they were in the wrong channel for translation and the public was complaining here. But it's okay now. Thank you very much. You can continue, please. A discussão sobre isso não é novo, há várias discussões e há para celebrar como nós podemos incluir esses procedimentos deliberativos, como podemos alinhar como o discurso online pode seguir o discurso real e como podemos incluir isso no debate. E isso fala sobre os objetivos gerais e desafios da democracia digital, que o projeto da democracia e alguns desafios que também tivemos para lidar durante o nosso projeto. Nós tivemos uma ampla participação e tem um desequilíbrio nisso. Então, nós temos alguns representatividade, participação, mas o acesso é desigual. Então, alguns pontos que foram levantados na palestra anterior, as habilidades, acesso à tecnologia e também a identificação dos participantes e, às vezes, isso interfere no discurso. E também a estrutura de tecnologia, a integração, como nós podemos melhorar a qualidade das discussões e evitar polarização. E alguns tópicos que nós tratamos. Nosso foco é fazer processo de escrever a legislatura online, e os estudos mostram que a alta seleção é um modo que geralmente é usado. Então, manter um equilíbrio em termos de representatividade é difícil e também pode levar a problemas de participação, interação, não são frequentemente observados. Estudos de regulamentação dos Estados Unidos foram relatadas como de baixa qualidade e o uso e a integração de resultados das consultas públicas nos processos de regulamentação ainda são poucos. Antes de mostrar os resultados do nosso estudo, nós tentamos identificar os principais problemas das consultas públicas na União Europeia com o uso da ferramenta. Então, como eu falei antes, participação pública, feedback durante o processo e adaptação dessas consultas públicas no processo todo. Então, tentamos estruturar nossas observações com a entrada e saída das participações. A participação do público é baixa, principalmente dominadas por lobbies, organizações e grupos de interesse. E há algumas exceções com relação à saída. As consultas públicas e suas ferramentas são uma maneira invisível de conseguir as informações do público. Nós temos as questões dirigidas ao diretor-geral. E, em termos de resultado, a análise dos comentários e questionários não realmente falam com a decisão de política e as questões de fazer a política. E a analítica dos comentários e dos questionários não
se relacionam com o que é realmente feito. Com relação a esse paper especificamente, nós queremos tratar da deliberação online no nível institucional. Então, a deliberação online para a redação de legislaturas e seus problemas, a plataforma que foi usado com algumas funcionalidades que nós pensamos que não atingiam o discurso, e também as consultas públicas não foram muito interativas. Nós testamos as nossas hipóteses teóricas e o estudo piloto, o que nós fizemos? Com o ADAPT-DCU, nós adaptamos a plataforma para fazermos procedimentos e integramos algumas funcionalidades que permitiriam a interação deliberativa. A plataforma dá suporte à deliberação assíncrona baseada em texto, e os testes da plataforma foram realizados durante 22 a 26 de junho de 2020, durante 5 dias. Nós tivemos participantes da Europa inteira, e é claro, isso foi só um estudo piloto e veio da academia. Então, algumas funcionalidades que nós achamos que iriam promover um discurso mais deliberativo do que as consultas públicas, que acho que nós ajudam muito. Então, havia um docket de suporte que tinham tanto documentos e vídeos para que eles se interassem da iniciativa. Havia uma funcionalidade para responder aos comentários, e todos os comentários eram numa estrutura da Nest, que as pessoas conseguiam responder e seguir de forma mais fácil a discussão. E um campo específico que nós fizemos nesse aplicativo para fazer com que os participantes não dessem apenas sua opinião sobre o assunto, mas oferecer também os motivos, uma justificativa, ou algo que suportasse suas opiniões. E eles poderiam classificar comentário e também algumas discussões pré-definidas para que eles possam seguir numa certa direção. A plataforma era aqui a primeira página, um resumo, o que a lei dizia, e aí você podia clicar aqui no documento. Então, essa era a evidência. Aqui, perguntas e respostas, vídeo, material de suporte sobre a lei, que apresentava o que a lei versava. E aqui, os fios das discussões pré-definidos, você podia escolher um tópico em vez de ter uma discussão mais geral. Aqui é uma print de tela da justificativa. Aqui, como vocês podem ver, aqui numa forma de Nest. É só uma dica de como a plataforma funcionava. Algumas observações que tivemos depois desse estudo piloto. Os participantes começaram a comentar depois do segundo dia, então leva um tempo para a interação. Você precisa consultar documentos, precisa se informar do que é aquela iniciativa, precisa ter uma fase preparatória. Os participantes que consultaram os documentos deram comentários mais sofisticados, e também parece que alguns participantes eram mais líderes nas discussões, e os outros simplesmente faziam comentários, mas não tomavam a iniciativa. Então, a função de resposta, o reply, funcionou bem, e o campo de justificativa foi interessante, foi usado frequentemente ou para explicação, ou para dar um link para a fonte de onde tiraram aquela ideia, mas nem sempre foi usado. Nem sempre as pessoas queriam dar uma
motivo para sua opinião. Também pedimos para os participantes falarem como eles se sentiram com essa experiência, com essa iniciativa, e qual foi a experiência deles. E aqui são alguns destaques de suas respostas. Eles pensavam que a plataforma foi bem eficaz nos procedimentos deliberativos. Eles também acham que a função de reply, de resposta, os documentos de apoio e os fios de discussão promoveram maior participação, então acharam que era mais benéfico. Em termos de justificativa, sobre a deliberação não foi visto nem como fácil, nem como difícil, mas algo intermediário. O material de suporte foi considerado bastante informativo e os ajudaram em seus argumentos. E com relação a ser a favor ou contra a anonimidade, nós tivemos respostas dos lados. Aqui são algumas ideias que eles disseram. Um participante disse que foi melhor que eu pudesse comentar de forma anônima, porque pensou que ele ou ela pensou que isso deixava as pessoas menos hesitantes. E também acham que eles têm capacidade de fazer isso dessa forma. Outros falaram que comentar de forma anônima era mais objetivo, e outros disseram que não, somos contra o comentário anônimo, porque quando você usa seu nome, dá a alguém, você assume a responsabilidade pelo seu comentário. E o segundo comentário é entender quem está participando das discussões. Então, isso leva à transparência. Também disseram que depende do tópico. Às vezes é melhor responder de forma anônima, outras não. Uma das coisas mais importantes, pelo menos na minha opinião, com relação à deliberação, é que os participantes nem sempre seguem os procedimentos com os documentos de suporte. Perguntamos se eles realmente consultaram os documentos de suporte e que perguntas que eles teriam. A maioria tanto leu os documentos como assistiu os vídeos. A maior parte achou que a experiência foi bem enriquecedora. Alguns outros comentários dos participantes. Bom, nem todo mundo tem todos têm as habilidades para fazer isso, mas como você prover a informação é um desafio. Outros acharam que o formato assíncrono ajudou, porque acharam mais fácil escolher os comentários em vez de começar uma conversa nova. Uma forma mais estruturada é melhor. Nós perguntamos perguntas para ajudar a deliberação, e o principal problema que um dos participantes levantou foi que os respondentes com a comissão não tiveram tanta interação. O que estamos falando aqui é que precisamos ver que isso tem que ter um impacto, as pessoas precisam ver que isso tem um impacto, que estão sendo ouvidas. Então, com relação aos resultados da discussão, tem mais alguns slides. Eu quero ser breve, não sei se vocês vão ter perguntas, mas o registro tem que ser fácil, senão os participantes não querem participar, se não for fácil para eles poderem interagir. A fase preparatória é fundamental, como a deliberação presencial, os participantes precisam de tempo para ler os documentos e ter uma visão melhor do que é aquela lei. Elementos de texto e visuais são importantes para os participantes obterem conhecimento. E algo também que a gente esperava, mas ficou bem claro para mim, com a resposta dos participantes, é que a deliberação online mais estruturada é melhor. Então, por exemplo, fios de discussão, resumos, instruções breves, para que você possa navegar pela página. Também pode
fazer com que as pessoas não hesitem em comentar e também pode ajudar o processo e tornar mais fácil para os participantes. Vamos tentar voltar ao que nós começamos a falar com relação à integração, esse tipo de democracia digital, os desafios que afetam essas iniciativas. São documentos altamente técnicos, então precisam ser resumidos ou explicados para poder atrair comentários. Lembrem que isso é algo que eles não estão familiarizados. Uma estrutura clara na plataforma facilita o engajamento, a anonimidade ou não tem prós e contras. A interação no nosso estudo piloto, que não pode ser generalizado em termos de resultado, mas deu alguns indicadores. A interação, às vezes, parece depender nos participantes que assumem esse papel de liderança e desencadeiam a discussão. E o fato de que você pode ter esses argumentos de forma de nest promove deliberação e melhora o conhecimento. E o modo assíncrono parece funcionar bem. E as pessoas podem seguir sua própria agenda, seu próprio tempo. Um dos comentários fundamentais é a justificação dos argumentos. Acho que a percepção geral é que não foi muito fácil, mas, por outro lado, produziu argumentos substanciais e desencadeou uma discussão de melhor qualidade. E os participantes querem ver uma resposta das autoridades que organizaram e o impacto da sua participação na redação das legislações e como essa informação, esses dados podem ser usados pelos legisladores. Muito obrigada e terei prazer em responder suas perguntas e comentários. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Anastasia. São resultados interessantíssimos de uma pesquisa que eu acho que todos aqui têm muito interesse. Deixa eu ligar meu vídeo aqui. As descobertas e os achados são muito parecidos com os das pesquisas aqui do Brasil também, né? Ou seja, tem uma série de questões, especialmente a da responsividade, né? Muitos participantes dessas plataformas, quando eles não têm a resposta da autoridade governamental, da autoridade daquela organização, eles geralmente ficam super desestimulados e deixam de participar. Né? Então, são muitos desafios que a gente observa e é interessante perceber como são muitos desafios comuns. Né? Então, acho que é bem importante a gente se unir em prol dessas reflexões para como solucionar essa série de desafios. Eu ficaria muito tempo aqui falando, mas eu vou passar a palavra ao nosso querido professor Wilson Gomes, e aí no final a gente vai ter um debate de uns 20 minutos, meia hora. Com certeza já temos perguntas aqui para você e com certeza para os outros palestrantes também. Então, depois vem a nossa pesquisadora querida também, Fernanda Rosa, que eu não sei se é internacional ou se é da casa, né? Mas então, de toda forma, depois do Wilson, ela vai falar. Muito obrigada, Wilson. Obrigada, Anastasia. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Aproveito para cumprimentar a mesa. E como o tempo é curto, e eu sou dócil, então preparei o meu texto aqui, vou falar rapidamente para poder ter tempo para os outros e para a gente continuar a discussão depois, tá? Bom, eu encarei realmente o título, que é a possibilidades e desafios à democracia digital, e a minha parte do painel, eu dei o título 25 anos depois, para onde? E essa é a minha questão, minha pergunta que eu faço aqui. Então, para continuar um pouco a periodização da atenção acadêmica sobre a democracia digital, que eu fiz naquele livro de 2018, 2021 é o ano do jubileu de prata da democracia digital, 25 anos, se ficarmos dentro de uma cronologia biológica. Mas como a cronologia tecnológica é cada vez mais acelerada, com cada ano civil valendo 5 ou 10 anos, 25 anos depois, a democracia digital é uma ideia e um projeto maduros. E, portanto, como um projeto ou ideia maduras, merece uma reavaliação profunda de todos nós, que somos os
pesquisadores, os scholars desse campo. Para começar com definições e organizar um pouco o debate, todos sabemos do que estamos falando, eu mantenho aqui o mesmo conceito usado no meu livro de Introdução à Democracia Digital, de 2018. A ideia de democracia digital consiste numa concepção segundo a qual recursos tecnológicos, projetos baseados em tecnologia da comunicação e até as experiências de uso pessoal e social das tecnologias de comunicação e informação podem ser empregados para produzir mais democracia e melhores democracias. Então, democracia digital, na minha definição, é o fenômeno da democracia digital, não a ideia. É o que resulta em ganhos democráticos do uso de tecnologias digitais por governos, pela sociedade, por instituições e pelos cidadãos, sobretudo por esses últimos. Desde meados dos anos 1990, quando se começou a tratar seriamente a ideia de democracia digital, e o campo se formou, o campo acadêmico, universitário se formou, até hoje muita coisa mudou nesse triângulo das interações entre, de um lado, infraestrutura das tecnologias digitais, do outro lado, governos e instituições do Estado, e do outro ainda, os usos sociais democraticamente relevantes das possibilidades tecnológicas. Então, essas são as três coisas que, na minha opinião, fazem o triângulo fundamental que explica a democracia digital. A infraestrutura de tecnologias digitais, que são fundamentais, governos e instituições de Estado, na verdade, o Estado digital, e, do outro lado, os usos sociais democraticamente relevantes dessas possibilidades tecnológicas e dos usos que o Estado possa oferecer. Porque, na minha opinião, no caso da democracia digital, se trata sempre e basicamente disso: infraestruturas, projetos e usos relevantes. O relevante é importante para a entrega de dimensões essenciais da vida democrática. Se há um projeto ou inovação que não entrega alguma coisa nessa lista aí, que é uma lista aberta, como igualdade, liberdade, direitos, deliberação, participação, redução de iniquidades, redução de injustiças com relação a minorias, etc. Então, nós não falamos de iniciativas de ou inovações de democracia digital. E quando falamos, e até louvamos inovações digitais, ou que envolve níveis importantes de digitalização e datificação, porque são duas coisas diferentes, as inovações digitais e as inovações que envolvem níveis importantes de digitalização e datificação, basicamente nós estamos falando de inovações em infraestrutura, em projetos, em usos do universo digital que tenham relevância para regimes políticos, sociais e democráticos. É isso, basicamente, o que é a democracia digital. Pois bem, as mudanças em cada um dos polos desse triângulo, entre tecnologias, governos e usos sociais das tecnologias pelo cidadão, foram certamente enormes. Não vou fazer, naturalmente, um exame do que foi, da diferença que há entre 1996 e 2011, 2021. De um lado, uma digitalização onipresente e permanente, quer dizer, a tal da ubiquidade e permanência, porque agora nós vivemos num mundo em que o digital nunca desliga, nunca se desconecta, e que avança sobre todos os aspectos da vida, e se deu num alcance e numa velocidade que não se poderia certamente prever em 1996. E o uso social das tecnologias digitais seguiu e, às vezes, liderou a velocidade das mudanças estruturais na tecnologia. Às vezes, a tecnologia formata e induz o uso, e, às vezes, o uso força a inovação democrática, ou a inovação estrutural na tecnologia. Tá? Além disso, as revoluções se acavalaram, pois dentro da própria revolução digital que acontecia na metade dos anos 90 e que se seguiu até hoje, houve outras revoluções que dependem dessa revolução digital. A datificação ou a datificação digital é uma dessas. Ou a corrida para a inteligência artificial no universo dos dados e dos dígitos, que é outra, que não são a mesma coisa. Essas duas últimas, a datificação digital e a inteligência artificial aplicada a dados e dígitos, são o legado mais específico do século XXI à vida digital, isso não obstante terem experiências desse tipo anteriormente. Por fim, o Estado, que, por sua vez, o Estado, que é importante nessa equação, por sua vez, seguiu outro ritmo.
outras lógicas e sofreu outras influências importantes, inclusive com o avanço de governos antidemocráticos ou, pelo menos, em pelo menos alguns países que já eram democráticos no mundo ou que estavam em avançado estado de democracia. Então, eu distribuí aqui, os meus argumentos são três, e serão muito rapidamente apresentados. São dois senões e um entretanto. Né? O primeiro senão é o seguinte: a primeira evidência que nós temos, e que pode ser um pouco desencorajante, né, quem pensa 25 anos de democracia digital, é que a digitalização da vida avança, digamos, a uma velocidade de 1.700 km por hora. É a velocidade, digamos, de um caça. Né? Nós vimos na pandemia como essa velocidade ainda aumentou. Né? Aspectos da nossa vida que não estavam ainda perfeitamente digitalizados, como a compra na quitandinha da esquina, foram digitalizados rapidamente. As interações com os nossos entes queridos pelo isolamento social foram aceleradas. Então, digamos assim que a digitalização da vida avança à velocidade de um supersônico, 1.700, 2.000 km por hora. Enquanto que a digitalização de governos, mais ou menos a digitalização aí alcança no máximo de um trem-bala, uns 400 km por hora, eu acho que é mais ou menos um bom termo de comparação. Enquanto as inovações democraticamente relevantes aí vão variar entre um ônibus interestadual andando a 80 km por hora e um coletivo que avança, para, e o que é pior, às vezes fica por anos parado, e recentemente tem uns que começaram a dar marcha a ré. Esse é o ponto. Então, para ficar nessa metáfora da logística, em homenagem a Pazuello, nós temos aqui a digitalização da vida que avança a velocidade supersônica, temos a digitalização de governos que alcança a velocidade de um trem-bala e temos inovações democraticamente relevantes que, no máximo, avança aí como um ônibus interestadual. Basta ver o alcance, né? Se quiser usar uma métrica qualquer, basta ver a métrica, o alcance das mídias digitais e o alcance de iniciativas digitais pró-democracia. Quando a iniciativa digital ou inovação digital democraticamente relevante alcançam uma centena de milhares de pessoas, nós comemoramos como se fosse um marco fantástico no avanço na democracia digital. De fato é. Aí nós temos teses, papers, trabalho para apresentar em congresso, etc., e com razão. Enquanto mesmo uma pessoa insignificante, por exemplo, como o locutor que vos fala, alcança 10 milhões de pessoas em um mês em uma plataforma como o Twitter. Assim, os projetos são de sucesso na casa das dezenas de milhares, enquanto os influenciadores digitais alcançam facilmente a casa das dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões de pessoas. Não tem comparação. O mesmo vale para a diferença entre, por exemplo, a digitalização dos políticos, né? A presença dos políticos online e as inovações, o parlamento online, a digitalização do parlamento e do governo digital. Os políticos ocuparam, tem políticos celebridade, tem políticos que aprenderam rapidamente a usar a plataforma. Os governos, quando você vai olhar, entretanto, aquilo que é oferecido em termos de inovação, elas sempre estão na velocidade do ônibus coletivo. Claro que eu entendo, obviamente, a diferença entre as duas coisas, entre as três coisas, né? entre a política institucional, até mesmo entre as inovações sociais e o ritmo da vida nas plataformas. Afinal de contas, nem tudo é política e nem tudo é democracia. Às vezes nós queremos outras coisas que também são boas. Mas o fato é que são dois ritmos e dois compassos embaraçosamente distintos, mesmo depois desses anos todos. Não faz mais sentido esse descompasso. Seria urgente, se não, naturalmente, vamos diminuir a velocidade supersônica das inovações nas plataformas digitais, na datificação e inteligência artificial, mas é preciso acelerar em muito o ritmo da inovação digital, democraticamente relevante. E entender onde estão, sem a autocomplacência, por qual a gente tende, né, é preciso entender onde estão as dificuldades de adoção. Seja dificuldade de adoção por parte das pessoas, seja dificuldade de adoção por parte de instituições e da sociedade. Eu considero que o problema das dificuldades de adoção, seja uma linha de pesquisa importante nos próximos anos. O segundo ponto, o segundo sinão, é que, a rigor, não existe democracia digital. Mas não fiquem tristes. Na verdade, não existe sequer a democracia como um ser, uma hipóstase, uma entidade.
O que existe concretamente são o Estado e a sociedade, que podem ser ou não democráticos. Democracia digital, a democracia como tal, depende de Estados e sociedades que podem ser ou não democráticos. Sobrecarregar a democracia digital com os problemas da democracia não seria vantajoso, assim como sobrecarregar a democracia para resolver os problemas do Estado, todos os problemas do Estado, não seria vantajoso. Por outro lado, se a gente fizer uma análise concreta daquilo que são as sociedades contemporâneas, os usos mais inovadores que nós encontramos hoje das tecnologias são os usos antidemocráticos, tanto com inovações bottom-up, essas de baixo para cima, quanto com relação a inovações horizontais, essas laterais. Ao mesmo tempo que as iniciativas top-down de governos que tinham se convertido à democracia digital, como, por exemplo, o governo Obama, ou mesmo o parlamento e o governo brasileiro, por exemplo, recuam, foram desabilitadas ou foram substituídas em governos ou parlamentos ultraconservadores que se espalharam mundo afora. O uso de Big Data, por exemplo, ou de analítica de Big Data, ou de inteligência artificial, processo de machine learning e tudo mais que faz parte disso, o uso da automatização de comportamentos, como que nós vimos recentemente, são todos feitos, em geral, as inovações são feitas, digamos, nesse sentido antidemocrático, né? Para asturfing, para assédio, para difamação, para espalhamento de ódio, para fake news, para teorias da conspiração. Uso de plataformas de WhatsApp, por exemplo, que é a última grande inovação brasileira para o mundo, que é o uso do WhatsApp para fins de comunicação política, por exemplo, foi uma contribuição fantástica antidemocrática. Isso torna importante a questão, portanto, que é uma questão que eu acho que tem cabimento de fazer nesse ponto, é se no topo da lista dos afazeres, da to-do list mundial, ainda está a digitalização da democracia, ou se as melhores inovações hoje não estão no campo da digitalização da autocracia e dos autoritarismos. E olha, que nem se pode dizer que há uma transformação digital das autocracias e dos autoritarismos, porque as novas autocracias e os novos autoritarismos já nasceram digitais. E essa é a diferença, naturalmente, digamos, de um autoritarismo contemporâneo para o autoritarismo de um século atrás. Afinal, governos e sociedades muito democráticas podem ou não promover com entusiasmo iniciativas de democracia digital. Vimos aí o governo catalão, fiquei feliz com isso. O governo brasileiro já esteve na ponta disso, fiquei feliz com isso. Barack Obama deu um grande avanço, fiquei feliz por isso. A União Europeia fez muitas coisas interessantes, também fiquei feliz por isso. Mas tudo dependia de coisas como capacidade de governos e sociedade de compreender a importância do digital. Na primeira fase, o problema era basicamente isso. Governos e sociedade vão compreender ou não a importância do digital, certo? Ou então, a disposição de governos, parlamentos e instituições do Estado de compartilhar poder e de promover inovações. Há governos mais ou menos inovativos e há governos em que não se quer compartilhar poder. É o caso, por exemplo, vimos muitas dessas iniciativas, por exemplo, no Westminster, que vai até certo ponto, mas depois, quando chega, vamos dividir poder, não tem poder para dividir. Então, eram essas as questões. Essa é a agenda de países altamente democráticos com relação ao avanço ou não da democracia digital. Mas nós temos outra coisa agora, nós temos governos e sociedades pouco democráticas, ou antidemocráticas. E, com certeza, eu tenho certeza disso, que governos e sociedade pouco democrática usarão a digitalização da vida e do Estado em sentido antidemocrático, em conformidade com suas agendas, em conformidade com suas listas de prioridade. Nesse caso, serão usadas as iniciativas digitais, as inovações dos ferramentas ou dos usos para sabotar instituições da democracia liberal, para fazer propaganda favorável à agenda de governos populistas autoritários, o que inclui até mesmo a satanização dos adversários e da agenda da democracia liberal. Para atacar minorias, que são alvo, e cada país vai ter aí a minoria predileta como alvo do ódio das novas hegemonias conservadoras de direita. E aí? É o estágio que nós estamos agora. Então, tem muitas inovações democráticas no uso ou nas próprias estruturas recentes,
usadas antidemocraticamente. Inovações democráticas, não, inovações tecnológicas usadas antidemocraticamente. However, né, entretanto, para fechar, e para não deixar vocês tão tristes assim, não sei, vamos ver. Obviamente, por outro lado, o trem da democracia digital, e hoje eu estou trabalhando sempre nas metáforas ferroviárias, o trem da democracia digital já partiu e não vai voltar atrás. Tudo que há no universo digital, isso é importante, e que pode gerar opressão, sabotagem da democracia e espalhamento do ódio, pode também ser usado para denunciar opressões, reforçar os meios e recursos da democracia e sustentar e promover os valores da democracia liberal. Isso vai depender naturalmente de nós. O fato, meus queridos, é que hoje no mundo, o fato é que no mundo digital, hoje, democratas e antidemocratas disputam uma partida decisiva, da qual depende não simplesmente o futuro da democracia digital, mas o futuro da própria democracia. E é isso que torna o digital ainda mais importante para a democracia. Assim, apesar de tudo que eu disse, do descompasso da velocidade e do aumento das inovações, sobretudo no ambiente democrático, antidemocrático, o digital nunca foi tão democraticamente relevante quanto neste momento, porque a sobrevivência não da democracia digital, mas da própria democracia em muitos países, inclusive o nosso, depende de uma batalha que, como todo mundo pode ver, é hoje, sobretudo, uma batalha digital. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Wilson. João, acho que você tem que startar meu vídeo aí, que eu não estou conseguindo. Ele me desligou quando você começou a falar. Não estou conseguindo voltar a imagem. Muito obrigada, Wilson. Você hoje está bem músico, né? Uma orquestra, assim, eu ouvi assim, era como se eu estivesse ouvindo uma orquestra, porque tem músicos, tem compassos, descompassos, no setor ferroviário, mas estava bastante musical. Eu tenho 1000 perguntas, já apareceram várias aí também no chat, a gente vai passar logo mais para o debate. Eu queria, então, agora passar para a Fernanda Rosa. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Fernanda, pode começar. Obrigada. Podem me ouvir? Sim. Que bom. Bom, primeiramente, muito obrigada, Cris, pelo convite. É um grande prazer para mim fazer parte dessa mesa, com pessoas que eu conheço, que eu sou com muito prazer de conhecer também. E é uma honra, de fato, estar aqui nesse evento. Ô, Fernanda, só um minutinho, desculpa, mas eu não falei que você é pós-doutoranda no Centro para Pesquisas Avançadas em Comunicação Global da Faculdade de Annenberg, PhD em Comunicação, pela American University em Washington. Desculpa, viu? Imagina, só É que você já é muito conhecida entre nós, todo mundo te conhece, achei que já estava. Não se preocupa, Cris, imagina. E eu queria mesmo agradecer por estar aqui, queria também lembrar das 500.000 mortes que aconteceram até o momento. A gente está aqui no evento para discutir democracia, como o professor Wilson colocou, né, a gente fala de democracia digital, democracia, a gente está falando de valores públicos, e não dá para esquecer que a nossa democracia no Brasil e muitas no mundo estão falhando no que é o básico, né, que é o direito à vida. Então, também estar aqui hoje é uma alegria, mas é sempre também aquela dor que a gente está cultivando nesse período pandêmico, né? E eu estou aqui, então, para falar desse tema a partir de um olhar acadêmico, mas também muito influenciado pelas políticas públicas. Eu trabalhei em governos antes de fazer o meu doutorado, e então, toda vez que eu estou escrevendo sobre o que eu falo, que é especialmente governança da internet, eu vou compartilhar um pouco com vocês, eu estou sempre preocupada com os valores públicos, né, que estão imbricados nessas tecnologias, né, e pensar as tecnologias como parte da sociedade, parte como um ator social, e é esse o tema da minha fala hoje, e eu vou tentar aqui compartilhar com vocês a minha tela para começar.
Me digam se vocês conseguem ver, por favor. Sim? Tudo ok, Fernanda. Obrigada pelo retorno. Bom, então, o que eu gostaria de trazer hoje para a nossa discussão, e eu estou feliz de falar depois do Wilson, pelas provocações que ele colocou, é que quando, então, nós estamos falando de uma democracia mediada, né, uma democracia digital, ela está mediada por tecnologias digitais, a gente não pode falar de tecnologias, então, como secundária necessariamente, ou como um ator coadjuvante, né? Essas tecnologias têm que ser levadas a sério, no sentido que a gente tem que se dedicar a entendê-las, para entender quais são os efeitos que elas estão tendo nas nossas relações sociais. E é disso que eu gostaria de tratar hoje, a partir de algo da minha pesquisa, na verdade, e de um trabalho que eu tenho escrito há alguns anos. Eu gostaria de começar, então, falando sobre um caso que todo mundo deve ter ouvido falar, que é da Cambridge Analytica, né? A gente ouviu falar da Cambridge Analytica há uns 4, 5 anos atrás, quando se discutia como que o Trump tinha chegado à vitória nos Estados Unidos e como que o Reino Unido, via uma consulta pública, tinha chegado a uma situação em que estaria saindo da União Europeia, né? E uma das questões que ficaram claras é que empresas como a Cambridge Analytica, que utilizam dados para auxiliar seus clientes, né? Por meio de testes psicológicos colocados no Facebook, conseguiu dados de usuárias e usuários de internet do Facebook e também das suas redes sociais, e com base naqueles dados, começou a fazer um tipo de modulação. Algumas pessoas falam de não só modular, mas de influenciar as opiniões públicas, né? Eu uso essa ideia de modulação a partir dos livros e dos trabalhos do Sérgio Amadeu e do seu grupo de pesquisa na UFABC. Por que eu estou trazendo essa questão da Cambridge Analytica? Porque quando nós ouvimos falar a partir desses dois casos, principalmente, né, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Mas o que acontece é que a Cambridge Analytica já estava trabalhando há muito tempo. E a gente só sabe disso por causa por exemplo, da Nanjala Nayebola, que é uma analista política e autora aqui do Digital Democracy, Democracia Digital, Política Analógica, em que ela falava como essas questões vêm à tona quando a gente está falando de países desenvolvidos, que aqui eu traduzo para países do norte global. Mas esses trabalhos de dados já estão aí em andamento há muito tempo. Mas como o que estava acontecendo no caso que a Nayebola nos explica era no Quênia, a gente nem tinha ouvido falar. E aí eu trago esse tema para a gente pensar, por exemplo, que no caso do Quênia, quando a Nayebola traz a situação da Cambridge Analytica atuando naquele país, ela fala como essa empresa estava a serviço de um presidente incumbente, né? O que significa que ele estava a serviço, então, do poder atuante, do poder que estava... de um poder que não necessariamente deveria ser o poder que deveria ter forças externas ajudando a se manter naquele país. Então, ela traz uma questão de devem empresas internacionais se envolver na mediação política, né, por interesses comerciais, né, especialmente no contexto do Quênia, no contexto do sul global. Essa é uma questão que ela traz. E aqui eu trago só alguns números para vocês saberem que depois que o Quênia ficou independente, né, os seus presidentes têm ficado até 24 anos no poder. Então, quer dizer, quando uma empresa que atua na análise de dados, né, chega para ajudar um incumbente, um presidente que está no poder, os valores imbricados naquele auxílio, naquele uso de dados, é também de permanência, né? É também de auxílio a manter aquele país dentro de uma certa estrutura social. Então, aqui eu estou chamando a atenção para 2 pontos, que são a base do meu trabalho. Um é a importância da gente olhar para os contextos do sul global. Nós temos uma tendência, seja no Brasil, né, onde eu me formei,
mas também no norte, onde eu atuo atualmente, nos Estados Unidos, de utilizar os exemplos do norte para formular pesquisa, para formular teoria, né? Mas aqui eu estou chamando a atenção para a importância da gente olhar o que está acontecendo no sul, e a partir disso formular teoria, formular metodologia e formular questões que nos ajudem a repensar o que são nossos problemas sociais, o que são nossos fenômenos sociais. E aqui eu estou muito inspirada por Boaventura de Souza Santos, que fala que nós temos que aprender com o Sul e a partir do Sul, né? E esse Sul sendo o Sul global. Mas uma outra questão muito relevante para mim, em tudo que nós temos trabalhado em pensar essas tecnologias digitais, é que elas também devem ser consideradas como atores, elas têm que ser levadas a sério. E nesse caso aqui, eu estou utilizando a base da teoria Torre-Rede, de Bruno Latour e outros autores, em que a gente tem que entender que a responsabilidade de qualquer ação social, ela tem que ser compartilhada entre todos os atores. Então, foi o Wilson que falou, inclusive, como as tecnologias como o WhatsApp e outras estão sendo usadas hoje para, ao invés de estimular a democracia, estimular a autocracia. Nesse caso, a gente deveria se perguntar por que e como essas tecnologias estão atuando dessa forma. Não olhar essas tecnologias somente como objeto, mas sim como ator. E aí colocando a simetria entre humanos e não humanos na nossa análise. E aí, saindo do salto, né, de ser humano, de que nós achamos que tudo ocorre no nível das relações humanas, mas entendendo que os objetos e os artefatos também têm ação. E é disso que eu gostaria de falar aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas aplicações, tem um artigo saindo agora pela Prelúdios, que é uma revista de ciências sociais da UFBA, e vocês podem entender, enfim, se tiverem curiosidade, é um trabalho feito a partir da fatídica morte do Teori Zavascki, que talvez vocês se lembrem, em 2017, e como que as teorias de conspiração estavam naquele momento se difundindo. Eu faço essa análise a partir das redes de esquerda, não só das redes de direita, né? Fake news também estão circulando nas nossas redes sociais, sejam elas progressistas ou não. E nessa análise eu trago as tecnologias para frente para falar como elas são também corresponsáveis por essa disseminação de fake news, de teorias da conspiração. Mas o que eu gostaria de falar aqui hoje, indo então nessa direção, é que nós deveríamos adentrar não só o nível das relações comerciais, das relações das plataformas digitais, no nível do que a gente vê. Eu gostaria que a gente entendesse que as tecnologias digitais, como nós já sabemos, elas vão muito além do que a gente vê. Ela tem camadas, subcamadas, baseadas em código. E esse código, muitas vezes, no meu caso, eu sou cientista social, e eu estou aqui escrevendo principalmente para cientistas sociais, para pessoas das humanas, né? A gente não se formou em redes, a gente não se formou em ciência da computação, mas se hoje a democracia está sendo mediada por essas tecnologias, se as nossas relações sociais estão sendo mediadas por esses códigos, qual é o nosso papel enquanto cientista social? Ficar assistindo a isso ou adentrar esse código para entendê-lo também? Então, a partir dessas questões, de uma preocupação grande com as desigualdades entre o sul global e o norte global, numa pesquisa de doutorado que eu terminei em 2019, eu desenvolvi um método que eu chamo de etnografia do código. Eu vou ler um trecho aqui de um artigo que está sob avaliação de pares, para vocês entenderem um pouco o que é essa etnografia do código. Eu gostaria de saber se vocês continuam vendo o meu slide, por favor. Sim, está tudo certo. Tá bom. Então, eu vou ler rapidamente aqui o que eu quero dizer com essa etnografia do código. O que é o código? Numa definição simples, é o que faz uma aplicação, uma rotina funcionar. Tomada de forma ampla, é um agente social, político e econômico, e também o resultado desses aspectos. O termo código contempla, mas não se restringe ao código de um software.
Ele pode, por exemplo, envolver a programação de equipamentos de mamografia que não lê igualmente mamas de mulheres brancas e negras, ou de um tradutor online compatível com o árabe, mas que adverte dificuldades com a tradução de poesia. Esses são exemplos que eu tenho de alunas, seja da Universidade da Pensilvânia e da Fundação Oswaldo Cruz, que me trouxeram esses exemplos de outras formas com que o código está mediando as nossas relações. Código, então, também inclui códigos de uma rede social digital, uma linguagem natural de computador ou um protocolo de internet. Ao estudar tecnologias digitais, podemos optar por não incluir o código como ator a ser estudado, mas negligenciar a sua existência tem sido cada vez mais difícil. Apesar de nem sempre estar acessível ou de ter propriedades que dificultam a sua compreensão, o código é um ator sempre presente e um aspecto fundamental para possibilitar a análise de outras formas de instituições que materializam o ciberespaço e a sua economia política. Isso não significa que o código e os seus atributos sejam superiores a outros atores, incluindo empresas, desenvolvedoras, usuárias e outras tecnologias necessárias para seu funcionamento e existência. Trata-se aqui de entender o código em contexto e como parte de uma cadeia de relações, a partir de um olhar etnográfico que privilegia a escuta ao objeto e o seu entorno. Nesse contexto, os aspectos políticos são tão importantes quanto os técnicos, e os aspectos físicos de uma tecnologia são tão importantes quanto os lógicos. Por exemplo, a gente pode falar que o software não pode ser separado do hardware, por exemplo, somente ideologicamente. Então, quando as pessoas falam muito de software e esquecem que o hardware também é um ator político, a gente deveria questionar, porque esse hardware, ele normalmente está situado em algum lugar. Então, imagina, por exemplo, o Facebook. Ele tem servidores espalhados no mundo. Onde esses servidores estão? Então, pensar em Facebook, necessariamente, não é só pensar nos algoritmos do Facebook, mas é também pensar na sua estrutura física, porque é a partir dessa estrutura física que os nossos dados estão circulando online. E os nossos dados estão, de fato, circulando. E eu vou falar um pouco disso para vocês nos minutos que sobram. Então, aqui eu apresento uma aplicação de etnografia do código como um método para examinar código como um ator sociotécnico, considerando suas dinâmicas sociais, políticas e econômicas no contexto das infraestruturas digitais. Sendo assim, eu explico para vocês que, quando eu falo de etnografia do código como um método que eu gostaria que mais cientistas sociais e mais pesquisadoras, né, do campo das humanas utilizassem, eu gostaria, para eu mostrar isso para vocês, eu vou falar de uma aplicação disso na área do estudo da internet. Eu trabalho numa área que se chama governança da internet. A gente tem, inclusive, uma rede de pesquisa em governança da internet no Brasil, formada em 2017. Nós temos anais, nós temos encontros, a Cristiana, inclusive, é parte do nosso comitê científico. Nessa área de governança da internet, a gente tenta entender como essas infraestruturas e como essas tecnologias estão influenciando a sociedade. E o meu específico contexto de estudo são as interconexões de rede. Todos nós sabemos que a internet é uma rede de redes, e essas redes se interconectam de alguma forma fisicamente. Esses lugares físicos é o que eu estudo. Eles se chamam pontos de troca de tráfego, ou IX em inglês. Então, imaginam que para seu provedor de internet na sua casa se conectar a um Facebook, eles precisam se encontrar fisicamente, cabo com cabo. E é nesse momento de interconexão que muita tecnopolítica ocorre. E é isso que eu estudo aplicando a etnografia do código.
O que ocorre é que essas conexões, elas se dão a partir de uma linguagem que chama Border Gateway Protocol. E é esse Border Gateway Protocol que eu analiso como cientista social. Eu não sou formada em ciência da computação, eu não sou formada em engenharia de redes, mas eu vou até esse código para entender como ele está influenciando a forma como os nossos dados estão circulando. E eu faço isso a partir do Brasil. Eu olho e falo, como que os dados dos brasileiros e brasileiras estão circulando nesse mundo? Essa é a minha questão. Obviamente, eu não vou poder entrar muito nessa discussão, mas eu vou deixar aqui fontes para vocês olharem, se vocês tiverem mais curiosidade para entrar nesse tema. Eu só gostaria de, então, reafirmar que qualquer governança digital ou democracia digital se constrói a partir do código. E quando eu comecei a minha pesquisa, eu olhava para essas estruturas de governança institucional. Eu fiquei 2 meses nesse prédio que vocês veem aí, que fica no Brooklyn, em São Paulo, no CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, tentando entender como é que os nossos dados circulavam a partir desses pontos de troca de tráfego, que eu chamo de nós da internet, como que essas redes se interconectam e os nossos dados circulam por lá. Mas eu percebi que aquela era só uma partezinha do que eu queria ver, porque havia os data centers que eu podia estudar. Mas eu percebi que dos data centers eu podia me centrar nos roteadores, que também tem uma política, uma tecnopolítica envolvida. Até que eu cheguei no código, que foi o BGP, que foi quem conseguiu responder às minhas questões. Eu não vou ter tempo para falar de como que o Brasil estrutura a sua rede de X, infelizmente, mas eu gostaria de dizer que uma das questões que apareceu no meu campo é que existia um provedor de internet no Brasil que estava se interconectando, fazendo essas interconexões de rede, não no Brasil, mas na Europa, algo muito inesperado para a forma como a nossa infraestrutura física no Brasil foi construída. E foi a partir desse ruído de pesquisa que eu fui entendendo como que esse BGP, esse protocolo de rede, estava influenciando a forma como os nossos dados estão circulando para outros países no norte, mas os dados de pessoas do norte não circulam em países do sul. Vejam a consequência disso. Quando nós falamos de lei e de regulação, por exemplo, o Brasil, e a Cris estudou o Marco Civil também, o Brasil tem um Marco Civil que é uma das leis mais pioneiras quando nós falamos de a regulação da internet. Mas quando os nossos dados estão circulando nessa infraestrutura que a gente não vê, e está indo para outros países, é a lei desse país que vai governar o nosso dado. E nesse meu estudo, o que eu percebi é que os nossos dados estavam indo para a Alemanha, e na Alemanha o governo alemão estava fazendo um tipo de vigilância sobre esses nós da internet. Isso quer dizer que eles poderiam estar vigilando dados de qualquer pessoa no Brasil, mesmo tendo o Marco Civil da internet. Então, eu estou trazendo essa questão só para deixar assim, uma sementinha para vocês se interessarem em entender que, mesmo como cientista social, nós podemos adentrar o código. E aí, esse artigo que está sob análise, né, é para explicar para a gente que tipo de letramento de código a gente pode ter para fazer esse tipo de estudo, né, que tipo de abordagem, né, e de colaboração a gente precisa fazer para chegar nesses códigos que são bastante privativos, né, e que não estão ali para serem estudados, mas é nosso papel investigá-los. Eu vou terminar falando, porque meu tempo já acabou, ou está acabando, que mesmo fazendo esse estudo de código e do BGP, olhando essa infraestrutura da internet a partir do seu código, o que eu percebi é que haviam outros fenômenos que estavam acontecendo na internet e que só olhando o código eu não conseguia visualizar. Vejam que interessante, eu estava em Chiapas, no México, fazendo minha pesquisa, e eu descobri certas redes de internet que, quando eu olhava o código, eu não visualizava. Essas são fotos que eu tirei no momento em que a internet estava chegando pela primeira vez num bairro em Chiapas. E por que isso tem a ver, né? Essa é uma comunidade indígena, Celtal. E nessa comunidade, eles não tinham internet, e eles queriam muito internet. E eles fizeram por
por meio dos seus próprios recursos, utilizando o Wi-Fi, antenas, eu posso falar sobre isso nas perguntas, eles construíram sua própria rede. Mas o que eu percebia é que, apesar de eu ter visto isso com os meus próprios olhos e ter fotografado, quando eu estava analisando o código, essa rede não existia. Quando uma rede não existe, ela não faz parte dos espaços de governança da internet. Esses atores certados não estão nos fóruns de governança da internet, não estão nos fóruns de democracia digital. Só que essas pessoas são parte dessa internet, e elas são, no meu entender, a partir do lugar onde eu estou escrevendo, elas também estão codesenhando essa internet. Então, nós precisamos também considerar quem está e quem não está. E com essa descoberta de que existem redes que não estão sendo codificadas pelo código, eu escrevo que esse código ele também coloca num lugar de invisibilidade muitas das ações que estão acontecendo. Esse código é um ator que visibiliza e também invisibiliza. Então, para terminar, eu gostaria de dizer, só confirmar, né, que não devemos ignorar as propriedades das tecnologias digitais e as suas tecnopolíticas nos nossos estudos, que nós devemos nos perguntar o que os estudos do Sul Global e de suas populações têm a nos ensinar. De novo, se não fossem as populações solitárias, eu não ia me perguntar como que aquele código estava também escondendo realidades, né? E a última questão é que podemos nós, como cientistas sociais e humanistas, adentrar o código para investigar seus valores públicos e de interesse de política pública. É esse um convite. Também convido vocês a conhecerem a rede de pesquisa em governança da internet, que está com uma chamada aberta para artigos até a próxima semana. E deixo aqui meu contato. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Eu amei sua apresentação. Eu acho que, mais do que nunca, é necessário a gente trazer para dentro do campo das ciências sociais essas questões da arquitetura do código. Achei brilhante a etnografia do código, quero fazer isso com você. Inclusive, eu amanhã vou falar sobre isso numa mesa sobre governança algorítmica, né? Quais são as implicações da inteligência artificial e desses algoritmos todos para o setor público, para a formulação de políticas públicas, né? E eu acho que realmente está na hora da gente olhar para isso de uma forma mais cuidadosa e mais atenta e realmente perceber esses códigos como um dos ordenadores da nossa vida, né? Como parte do ordenamento social, e que implicações isso tem para tudo, para a nossa sociedade e para os nossos objetos de pesquisa, inclusive, né? Bom, a gente tem várias perguntas para todos, vários elogios também, queria agradecer demais, acho que todos os convidados foram brilhantes, assim, com pesquisas muito interessantes. Então, eu vou passar para a Anastasia, que foi a primeira convidada a falar. A Anastasia, ela é pesquisadora sênior e analista de políticas na Faculdade de Comunicação na Universidade de Dublin, na Irlanda, e eu acho que esses resultados da pesquisa são relacionados a um projeto muito interessante que ela coordena, com recursos da iniciativa Marie Curie, sobre promoção e criação de regras digitais, né, e rulemaking na União Europeia, por meio de processos deliberativos. Então, Anastasia, a Luciana fez algumas perguntas aqui para você, na verdade são 3, vou falar bem devagar para o pessoal traduzir. A partir da sua experiência, quais os maiores desafios para o desenvolvimento de práticas de inteligência coletiva? Que são essas experiências de você coletar as demandas dos cidadãos, as opiniões, e a partir daí tentar formular uma política pública, tentar formular um projeto de lei. Você acha que relações pré-estabelecidas entre governos e cidadãos interferem nesse processo? O desenvolvimento de ferramentas tecnológicas específicas é fundamental, ou usar ferramentas que já existem podem tornar esses processos mais acessíveis? Seriam essas as perguntas. Okay, thank you. I'm just trying to note down because there were quite many. Bom, eu estou tentando escrever as perguntas porque foram várias, né? Foi difícil segui-las. Bom, primeiramente, muito obrigada pelas perguntas.
e foi um painel muito interessante porque fez um apanhado de diferentes abordagens de diferentes colegas que estão trabalhando em diferentes frentes, mas tudo isso fala com esses desafios e o que a gente deve seguir para chegar à democracia digital. Bom, os principais desafios, eu escrevi aqui, de acordo com o que eu estudei nesse projeto, e esse projeto agora acabou, eu trabalhei nisso na Universidade de Dublin. Eu diria que o primeiro desafio que às vezes a gente não leva de maneira séria é como engajar os cidadãos, porque, como eu já disse, você pode ter a plataforma de consulta perfeita, mas às vezes eles não estão informados e sem essa informação não vão participar. Então, às vezes, a gente subestima isso, não leva isso a sério. E também enfatizar o que vai acontecer ali, como a contribuição desses cidadãos tem o potencial de ter um impacto verdadeiro. Eu acho que isso é uma das coisas principais. Também como cada plataforma específica está estruturada e, além de ser amigável, tem que permitir a deliberação e a interação entre os cidadãos e o governo ou a instituição que organizou tudo isso. Então, a estrutura deve permitir aos cidadãos ter uma participação ativa e relevante. Quando a estrutura é difícil e os cidadãos precisam de tempo para se familiarizar, geralmente eles abandonam esse esforço e dizem, eu vou empregar meu tempo de outras formas. Um outro ponto é que é preciso ter um resultado claro, um desfecho claro. Então, como tudo isso vai ser utilizado? A transparência, os resultados da deliberação, as recomendações, como isso vai ser avaliado, como isso vai ser usado? Será que vai ser só um fornecimento de informações que no final não tem um efeito vinculante? Eu acho que é importante que os cidadãos saibam qual é o resultado para que eles possam administrar as suas expectativas, porque se eles não tiverem a expectativa atendida, isso pode ter um efeito de tiro pela culatra, né? Aqui nós temos também outras questões que foram levantadas pelo pessoal aí do público, como... Bom, e eu falo também sobre a institucionalização de alguns procedimentos e como esses procedimentos podem ser parte da democracia, em vez de estarem só na área de apresentação. Bom, isso tem a ver com o marco legal, e diferentes marcos legais têm diferentes componentes nisso tudo. Alguns, por exemplo, são com um papel mais consultivo, outros têm um papel mais preponderante, então depende desse marco legal e da ordem administrativa de cada lugar. Eu acho que é muito relevante também algo que foi discutido, que é a cultura de cada país. Alguns países parecem ter uma cultura mais participativa, outros não, e também as questões socioeconômicas impactam esse assunto. A última pergunta é sobre a existência das tecnologias. As tecnologias já existentes estão alavancando ou será que a gente precisa de novas tecnologias? Bom, eu acho que a tecnologia em si não é o que determina se a gente usa ou não. Como você constrói esse tipo de espaço online para engajar o discurso democrático. Às vezes, online, as coisas são meio agressivas e acabam polarizando. Então, tem a ver com a estruturação e com o planejamento e como você comunica isso.
E como você vê essa iniciativa e como você planeja? Eu acho que essas eram as perguntas, mas se vocês quiserem que eu responda mais alguma coisa, é só perguntar. Ver se a gente consegue responder a maioria das perguntas. Passando agora aqui para o professor Wilson e continuando com a ideia dos desafios à democracia digital. Wilson, o Francis perguntou para você quais seriam os pilotos dessas máquinas, né? Quando você fala do trem-bala, do ônibus interestadual, quem seriam os pilotos dessas máquinas das inovações democráticas? A sociedade, o mercado financeiro ou o centrão? E eu queria colocar uma outra pergunta relacionada à datificação e à inteligência artificial. Como você vê esse estado da arte hoje, essa datificação da vida e democracia digital? Você acha que essa situação coloca em risco a democracia ou pode atuar a seu favor de alguma forma, né? Apesar de eu achar bastante complicado, mas eu queria ouvir um pouquinho você. Bom, então começamos do fim. Bom, o princípio que eu uso há muito tempo com relação a tudo que diz respeito ao digital, eu mantenho. Tudo que pode ser usado para produzir democracia pode ser usado para produzir o contrário da democracia. E vice-versa, né? Acho que agora estamos mais falando vice-versa, já que as pessoas começam a achar que tudo que é usado digital hoje é contra a democracia. Então, eu afirmo o contrário. Tudo que pode ser usado para sabotar a democracia também pode ser usado reversamente para consertar a democracia, para produzir mais e melhores democracia. Porque, afinal de contas, no fim do dia, vale o princípio de que o importante não é a democracia digital, mas democratas que usem tecnologias para fazer isso ou aquilo, né? Assim como a democracia não é uma coisa, né? A democracia é alguma coisa que se faz, não é um destino, não acontece fatalmente, né? Não se realiza automaticamente, embora tenha instituições desenhadas aí desde o século XVIII para produzir democracia. Pessoas podem encontrar atalhos, pessoas e grupos podem encontrar atalhos para sabotar, para alterar, para conspirar contra, como nós estamos vendo agora no Brasil, um acelerado estado de desdemocratização, né? Assim como vimos nos Estados Unidos, que por fortuna conseguiram brecar isso, mas no Brasil nós estamos no meio desse processo e dessa luta, então tudo pode ser usado para isso. Mas para além, naturalmente, do que significa o fator perturbador de ter governos populistas, autoritários, e não só governos, né? Porque no caso brasileiro nós temos um governo-movimento, um movimento social e um governo, o que torna tudo mais complicado, porque você pensa que não é simplesmente um conjunto de atividades top-down, mas um conjunto de atividades bottom-up, antidemocráticas, né? Então, a gente tem um grande louvor pela base, pelos grassroots, etc., quando, na verdade, a base ela já está envenenada, contaminada, trabalha contra isso. Então, é óbvio que todos os aspectos da sociedade, né, todas as evoluções digitais, tudo aquilo, a datificação, a computadorização, a inteligência artificial aplicada a esse mundo digital e até a transformação digital cotidiana em todos os aspectos da nossa vida estão em risco, nesse sentido que pode ser usados contra a democracia, por governos, pelos movimentos conservadores ou por corporações, além dos tradicionais inimigos, né? Os tradicionais adversários. Os tradicionais adversários da democracia são os grupos fortes, que têm poder e, portanto, não querem compartilhar poder, né? Seja aqueles grupos que têm poder dentro do Estado, ou seja aqueles grupos que querem ter poder sobre o Estado. E, portanto, são, em geral, adversários da democracia. Então, além dos tradicionais adversários, dos players tradicionais, nós temos hoje adversários não tradicionais, que se deve à nossa própria circunstância política, trabalhando contra isso. Então, vamos usar todos os aspectos. Eu não sou um paranoico, no sentido de que, olha, a plataforma, o código, o outro vai estar usando tudo isso aí para poder prejudicar a sua vida, para produzir maldades, né, com você. Não é isso. Acho que o realismo significa que tudo pode ser usado para qualquer fim. Democratas usarão para fins democráticos. A sociedade precisa se aparelhar e desenhar instituições que garantam que sejam usados para o bem da sociedade, para a democracia. Então, essa é a resposta que eu posso lhe dar. Não tem nada de intrinsecamente antidemocrático ou intrinsecamente pró-democrático nisso. Acho que é isso que nós estamos aprendendo hoje, né? E que
nada é automático. Tudo depende de vontades, e as vontades se disputam e colidem na esfera pública. E hoje, curiosamente, essa esfera pública é principalmente digital. Com relação à primeira pergunta, quem é piloto, eu acho que é mesmo importante saber quem pilota isso, quem faz gerar esse drive, né, esse motor para uma determinada direção. Porque tem muitos atores envolvidos. Veja o campo das inovações, digamos, tecnológicas. Né? Formamos grandes empresas trabalhando com isso hoje. As big techs são um fator muito importante. E os próprios elementos que fazem parte disso aí, né? Algumas pessoas destacam isso, algoritmos como instituição, Fernanda falou das instituições relacionadas ao próprio, não só ao software, mas ao próprio hardware, de alguma maneira é um ator político importante. Então, temos um conjunto de coisas aí, agindo, produzindo, interferindo, etc. E temos as pessoas, né, que não fazem o que foi programado. Pessoas têm essa coisa, a sociedade não faz o que foi programado. As pessoas desprogramam iniciativas, né? Uma iniciativa desenhada para produzir A, a gente produz X, ou Z, ou Y, etc., vai depender de muitas outras coisas. Nosso querer, do grau de convicção política, do medo que a sociedade tem, do pânico, da paixão pela democracia, da paixão por outras coisas, a gente vai fazendo isso. Então, não importa muito saber quem é que está puxando essa corda, né? Quem está no negócio. O bem é que está indo em grande velocidade, a gente precisa fazer coisas com isso, né? Para brecar ou para acelerar, né? Na direção que a gente considerar justa. É tudo tarefa, né? Não tem nada destino aqui. Sem dúvida. Eu acho que essa questão de minar ou não a democracia depende muito dos processos históricos, né? E o que mais me preocupa hoje é uma relação cada vez maior de dependência entre governos e grandes corporações da internet. Né? Então, quando a UNB, por exemplo, faz uma parceria com a Microsoft para todo o nosso conteúdo de produção do conhecimento ficar abrigado na infraestrutura digital da Microsoft, isso vai gerar algumas implicações bastante sérias, eu acho, né? Mas a gente vai conversar sobre isso amanhã, com mais tempo. Eu queria passar a Fernanda, o Diego Canabarro te fez uma pergunta. Há várias redes comunitárias, várias no México, inclusive, que decidem não se somar à internet de maneira deliberada. Esse é um alerta importante. A gente tende a medir a governança digital a partir daquilo que a gente vê no grid global comum habilitado pela internet. A dúvida que eu tenho é de que maneira respeitar a autodeterminação dessas comunidades e trazê-las para dentro da agenda do campo, considerando a realidade de conexão e desconexão. Fernanda, é com você. Sim, obrigada, Cris. Concordo com a Anastasia, a riqueza do painel, né? A gente conseguiu ir de um lado ao outro, assim, no mesmo painel, indo das políticas públicas para a academia, para as políticas públicas, mostrando que está tudo conectado. A pergunta do Diego é excelente e é bastante importante pensar que nós temos que ter o direito de estar ou não conectados. Na verdade, tem inclusive o Peter Bloom, que é um dos atores importantes no México, ajudando essas comunidades indígenas, inclusive essa comunidade Seltal, na qual eu tenho feito pesquisa, a se conectar ou não, né? E ele escreveu um artigo sobre o direito à desconexão recente. Como fazer com que como respeitar essas comunidades, né, em sua autodeterminação, naquilo que elas desejam. Primeiramente, os nossos fóruns de internet, eles são bastante restritos, né? Primeiro pela forma como eles se desenvolvem, o custo para se ir a esses fóruns, e acho que alguém comentou, creio que foi a Vitória, né? Como a gente tem uma excelente forma de fazer participação no nível da agenda, mas na hora da execução as pessoas não estão lá. Foi a Vitória que falou, se eu não me engano, né? E eu acho que é essencial a gente pensar nessa questão da participação, pensar que a internet ela atinge quem está conectado, mas também quem não está. Não tem como, mesmo hoje, se você diz que não está conectado à internet, muitas vezes você está andando na rua e você está conectado sem saber,
porque tem câmeras te filmando e levando essa imagem para algum lugar, para algum servidor em algum lugar desse Brasil ou de outros países, dependendo dos acordos que existem no nível da infraestrutura. E nesse momento, a sua vida, né, e os seus dados, e a sua pessoa, a sua identidade está implicada nesse processo. Então, não é só para quem está conectado, mas também para quem não está desconectado. A questão é os valores de diversidade e democracia que estão imbricados nesses espaços de governança da internet. Será que a gente está, de fato, seguindo esses valores, né? Quem está ali para falar o que precisa e o que não precisa? Eu fui a alguns espaços de governança da internet, é muito difícil a gente ver pessoas como essas que eu vejo nessas comunidades Celtale e Zapoteco estarem ali debatendo de igual para igual. É como se eles precisassem ouvir, se a gente precisa ouvi-los, é quase como um favor, né? Mas o que eu estou trazendo com a pesquisa é que, ao ouvi-los, inclusive as formas de fazer teoria mudam. É uma forma de igualdade epistêmica que eu estou chamando a atenção aqui. E se a gente entende o que é igualdade epistêmica, de considerar que essas pessoas, né, conectadas ou não, indígenas, no meu caso aqui, na pergunta do Diego, que elas têm conhecimento para trazer, esse é a base de onde a gente deveria começar a falar de inclusão e democracia. E aí, só para completar, a etnografia do código, né, que eu apresentei aqui, é muito uma metodologia que eu chamo de radical, porque ela também possibilita que qualquer pessoa adentre o código, e que a gente deveria, nesse momento, estar repensando os males que o design universal tem causado. Eu concordo com o Wilson que não existe determinismo nas tecnologias, que a gente não pode falar que elas são boas ou ruins, mas existem valores imbricados nessas tecnologias, e quando elas são feitas a partir de valores comerciais, tem aí já uma questão, né? Se elas vão conseguir incluir ou não incluir. Então, uma segunda questão que a Célia trouxe no chat, eu só responderia porque está conectada, é que é muito importante que a gente perceba que as pessoas comuns podem ser designers, podem ser codificadoras. Isso eu percebi também com o Celtale. Quando eles têm as tecnologias nas mãos, eles produzem o que eles gostariam, e isso não está desconectado da forma de vida dessas pessoas. Da mesma forma, na educação, se o que nós queremos são pessoas mais atuantes, né, mais conscientes do que essas tecnologias estão fazendo, a gente tem que dar oportunidade para elas co-desenhar as coisas, seja aprendendo código, que é uma maneira, mas criando código. Essa é uma outra questão, mas é longa a discussão, eu vou parar por aqui. Ok, gente. Será que vocês teriam fôlego para mais uma última? Eu vou colocar essa para todos, quem quiser, fiquem à vontade. Assim. Foi direcionada a Fernanda, porque ela mencionou vazamentos de dados, mas quem quiser responder. Então, frente aos recorrentes casos de vazamentos de dados e a difusão de tecnologias de coleta e compartilhamento de dados, como as legislações de proteção de dados, a LGPD agora, aqui no Brasil, né, como elas podem ser efetivas na promoção da democracia digital. Então, aberta a vocês. Lembrando ao Alex que a gente vai ter uma mesa sobre isso, especialmente amanhã. Alguém se habilita? Eu posso voltar. Bom, primeiramente, a gente tem que agradecer, né, por nós termos no Brasil uma coalizão de direitos na rede, que é uma coalizão gigantesca que conseguiu fazer com que essa aprovação da LGPD ocorresse, a despeito do governo que nós temos. É fantástica ter lei, é importante ter lei, a gente precisa de lei para regular como nossos dados estão circulando na rede. O que eu chamo a atenção é que numa rede global, a jurisdição é marcada pelas bordas nacionais. Então, apesar de muito se dizer na construção da internet, né, que é uma rede sem fronteiras, o fato é que, na hora H, os nossos dados estão sendo governados por essas fronteiras nacionais, por essas bordas nacionais, pelos estados nacionais.
Então, o que eu chamaria atenção para a gente avançar nesse debate é como é que as tecnologias e a infraestrutura digital está influenciando a forma como essas leis conseguem ou não ser implementadas. Porque, como eu falei, por exemplo, os Estados Unidos tem uma lei, a CALEA, que exige que o hardware tenha uma porta de fundo, a gente chama de backdoor, pela qual você pode fazer vigilância nesses roteadores, que são os roteadores básicos pelas quais os nossos dados circulam, né? Uma vez que uma lei está imbricada no hardware, como é que faz, né? E esse hardware fabricado nos Estados Unidos, que vai para todo mundo, né? Ele exporta a lei pelo hardware, pela infraestrutura, né? Tem um outro artigo que foi apresentado esse ano com uma colega, a Janice Roche, vocês também encontram na internet, GAFAs, Information Infrastructure, mas vocês podem buscar aí, vocês vão encontrar, foi apresentado na TPRC, onde a gente fala onde o Google, a Amazon, a Apple, e o Facebook estão com sua estrutura física, influencia para onde os nossos dados vão. Então, eu chamaria atenção, então, para o pessoal do direito, né, entender como que a infraestrutura também está influenciando a implementação dessas leis, porque a infraestrutura, o hardware e o software exporta as leis para outros lugares. E como o norte global é muito mais poderoso economicamente, a tendência é que as leis deles caiam no nosso colo e o contrário não se dê. Obrigada, Fernanda. Eu estava consultando aqui o Wilson. Tem várias questões aqui para você, Wilson. Posso fazer uma última? Do nosso querido colega Marco Konopak, também do INCT em Democracia Digital. Na medida em que o sentido dado à apropriação tecnológica depende da síntese do debate na esfera pública, como então pensar que a síntese produzida nessa esfera pública é justa, considerando que a esfera pública é majoritariamente governada por algoritmos de corporações privadas? Sei, eu acho que não tem luta justa na política. Eu acho que tem, às vezes, Marco, a gente tem uma concepção política de maneira que imaginaria uma correlação de forças em que todos os grupos tivessem mais ou menos com a mesma quantidade de força e de poder, mas isso não é política, isso raramente acontece. Mesmo em espaços extremamente regrados, por exemplo, da disputa política, como os parlamentos que foram inventados para isso, né, com regras claras, princípios, normas, etc., as forças se distribuem desigualmente ali, além dos outros recursos todos que são empregados para aquilo. Então, existe um nível de desigualdade que gera iniquidade e existe um nível de desigualdade que faz parte do jogo, que a gente luta para nivelar, para recuperar, precisa encontrar atalhos. É isso que é política, né? A democracia não exclui o político, a dimensão da política e a própria dignidade da política. Então, é uma luta travada. Tanto que algumas pessoas conseguem se expressar e ter importância, e ter influência, e ser ouvidas, mesmo nesses ambientes. Tá? Eu tenho um pouco de medo de um discurso que tem sido bastante comum, não é o seu caso, de que parece que a espécie de dominação subjacente do algoritmo. O algoritmo com o grande poder, soft power, oculto, né, por isso, subliminar, que determina tudo. Porque esse discurso sobre um grande poder atuando e que desequilibra tudo, e de uma maneira ou torna os bons impotentes ou torna os maus irresponsáveis, é um discurso que é muito comum com relação às tecnologias de comunicação desde sempre, né? Eu sou de uma geração que discutia comunicação política antes dos meios digitais, que era na televisão, e havia o mesmo discurso se reproduzia. Eu, por exemplo, acho que a comunicação hoje em ambientes digitais é muito mais igualitária do que aquela que dependia do meio de comunicação. Isso, não obstante, a injustiça se repõe, a desigualdade se repõe, as lutas se repõem. Então, não creio na força inarrestável do algoritmo que controla, que determina, né? Acho que é um player com quem se tem que jogar. É uma força, uma inércia
que está lá, que está posta e que você tem que jogar, considerar para poder fazer. E, às vezes, lutar para que o algoritmo lhe dê uma força. No caso, por exemplo, que vimos recentemente nos Estados Unidos e no Brasil, né? Retirar a voz de Donald Trump é importante. Então, é preciso o algoritmo, uma plataforma invente um algoritmo que enterre um discurso, determinado tipo de discurso, né? É preciso lutar para que os grandes players possam jogar do nosso lado da democracia, né? Já que o nosso lado entendo que é esse lado aqui. Então, faz parte, meu caro, eu acho. Né? Não existe essa situação de igualdade, de absoluta igualdade. Política é desigual, e as pessoas vão lutando aí, tentando produzir mais igualdade na desigualdade. É isso. Ok, então assim a gente encerra essa mesa magnífica, muito interessante. Muito obrigada a vocês, Anastasia, Fernanda, Vitória, que teve que sair. Muitíssimo obrigada, Wilson. Tivemos o início com a Beth Nova, que também é uma média de 130, 140 participantes na palestra de abertura e agora também. E então, queria esperar vocês e o público para as próximas mesas, né? A gente vai ter 2 mesas agora à tarde. A próxima, ela vai ser com vários pesquisadores também de fora, César Cruz, que é do SGAP, da nossa rede de governança e políticas públicas, o Rafael Sampaio, vários colegas do INCT também, de novo. Então, é isso. Espero que a gente possa se encontrar em breve, presencialmente, e fiquem bem.